Toda minha família pensa que eu tô muito sortudo, porque eles pensam que qualquer lugar é melhor do que lá. Então todo mundo fala, você tem sorte, aqui a gente tá sofrendo. Esse é o Jordan Fields, rapper e professor de inglês. Ele mora no Capão Redondo, no extremo sul de São Paulo. Como deu para perceber pelo sotaque, o cara é imigrante. Jordan nasceu e foi criado em uma periferia dos Estados Unidos e contou pra gente como eram as coisas por lá e como está sendo enfrentar a pandemia aqui no Brasil. Aqui é um paraíso, aqui. Oh, aqui não tem boa vida para os pretos. É um paraíso pra mim. Oi, eu sou o Wagner de Alencar e estou em Quarentena, o podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias, com informações, histórias e relatos sobre a Covid-19. A música que a gente ouviu no começo é do Jordan e se chama Não é um Paraíso. No clipe que está no YouTube, o cara mostra alguns cenários da sua cidade natal, Newark, que fica em Nova Jersey, perto de Nova York. A minha área é periférica. Na verdade, Newark, Nova Jersey é um dos piores lugares que você poderia estar nos Estados Unidos. Não se você é brasileiro. Os brasileiros que têm outra visão de Newark, porque eles têm um bairro brasileiro, português e latino-americano, tipo mexicano, muitos imigrantes de países que falam espanhol. Eles todos moram em um bairro chamado Ironbound, the neighborhood Ironbound. Lá é muito bom, eles não têm que atravessar as trilhas para chegar onde a gente mora, que só preto, periférico lá, pobre, onde a gente mora, no outro lado do trem. O Jordan conta ainda que existe bastante violência por lá. Aqui tem, tipo, facções criminosas, sabe? Que eles têm regras que você pode fazer e não fazer. A gente não tem isso. Lá, cada um por si. Lá é muito predatório. O cara não gosta do seu rosto, ele quer dar um tiro em você, sabe? Não gosta do jeito que você olhou pra mim, dá um tiro em você. Você tá com a roupa errada, com a cor errada, sabe? Dá um tiro. Isso é verdade, isso acontece. Todo mundo conhece alguém que morreu por uns besteira. Também eu gosto muito aqui, tem coisas simples para fazer. Tipo, um churrasco vira um mini show, pessoas estão cantando, todo mundo ouvindo música, todo mundo juntos até as altas horas da noite, todo mundo família, ninguém morre. Tipo, pessoas no bar, todo mundo feliz. Na minha cidade eu nunca ia colar num bar, eu não quero ficar perto daquele gente. Só tem pessoas que vão no bar na minha cidade está procurando problemas, né? Para ele, a cultura dos países também é diferente. E aqui no Brasil rola uma solidariedade maior entre os moradores das periferias. Mas lá, realmente, ninguém vai te ajudar. Aqui, eu dirijo aqui também, né? E aqui, parou meu carro, eu fiquei no carro por muito tempo. Minha esposa falou, por que você não pede ajuda para esse homem aí, esse grupo de jovens? Eu falei, eu não tenho dinheiro para dar para eles. Falei, não, às vezes as pessoas só ajudam. Eu falei, eu não tô acostumado com esse tipo de atitudes, que a gente não faz isso. Se eu não tenho nada na mão para dar para o cara, eu falo, você pode empurrar meu carro para a gente encostar no lado, às vezes lá e falar, você tem algo para me dar? Assim que é. Vivendo nesse contexto de desigualdade social, o Jordan acabou virando cantor de rap. Ele queria, por meio da música, aproximar a cultura negra e latino-americana. Ele chegou inclusive a morar no Panamá por um tempo, onde fundou o grupo Negros Americanos, com letras em espanhol e inglês. Pelas redes sociais, alguns brasileiros começaram a conhecer o trampo dele e até uma faixa fez bastante sucesso. Aí eu fiz alguns covers, colocou no YouTube e viralizou um pouco uma música eu cantando o trem de RZO, viralizou, pegou tipo 222 mil, enquanto eu tava lutando para ter 2.000 visualizações nas músicas que eu fiz. Aí eu percebi que talvez a melhor coisa de só sair e mudar. Enquanto aprendia a falar o português, Jordan acabou conhecendo sua atual esposa pela internet. E tendo referências como o Racionais MC, ele decidiu vir morar na periferia da Zona Sul de São Paulo, onde está há quase 4 anos. Depois, no processo de aprender idioma, eu conheci no Facebook quem é hoje em dia minha esposa e deu mais um motivo. E eu já tinha ouvido de Jorge Ângelo Capão Redondo enquanto eu estava lá ouvindo música de Racionais e outros artistas. Então, quando ela falou que era de lá, tudo
sei lá, tudo fez sentido. Além da carreira artística, aqui no Brasil, Jordan dá aulas de inglês para empresas e também é responsável pelo projeto Inglês na Quebrada, que oferece aulas de língua estrangeira no Centro de Mídia Mboimirim para moradores da região. Eu pensei que eu tô saindo de onde eu moro aqui no Capão para dar aula para essas pessoas por um preço a mais, mas está acabando com a minha energia, né? Minha felicidade. Não é por isso que eu venho aqui. Então eu pensei a gente poderia abrir algo mais próximo na Zona Sul e a gente conheceu a coletivo de Desenrola e Não Me Enrola. Eles deram a oportunidade quando eles abriram espaço na Ângela, no Centro de Mídia Mboimirim. E foi assim, né? A história, a gente abriu, a gente tinha um monte de inscritos e foi sucesso. E a gente falou, então isso vai ser assim, a gente vai fazer esse curso, eu ainda vou dar as aulas durante o dia. Apesar de ter a rotina afetada pela pandemia, o Jordan conta que preferiu passar por esse momento difícil na periferia de São Paulo do que na periferia americana. Bom, você me perguntou se eu pensei em voltar para o meu país devido ao coronavírus. Isso seria uma coisa muito estúpida, porque lá tá muito ruim, muito pior do que aqui, e lá eu não tenho convênio médico. Então, se eu faço isso e eu fico doente, eu vou ou morrer, ou eu vou quebrar o bolso para tentar, eu vou curar e vou sair tentando e ter que pagar uns $5.000 para usar um respirador, sei lá como se chama. Então é melhor ficar aqui onde tem SUS e essas coisas. Para quem não manja, nos Estados Unidos não há um sistema universal público de saúde, como é o caso do nosso SUS. E nem todo mundo tem um seguro de saúde, que pode fazer com que o atendimento saia bem caro. O Jordan lembra também que com a alta do dólar, voltar para casa natal ficou ainda mais difícil. Mas mesmo se eu quisesse ir lá, enfrentar toda essa bagunça que está acontecendo lá, eu não tenho dinheiro, é muito caro de fazer esse tipo de viagem. Eu tô aqui sem voltar para lá desde 2018 e só voltei porque a minha avó morreu. Então, a minha esposa nem conhece lá ainda, porque a gente ganha em real, é muito caro o voo, a passagem, e também quando a gente chega lá, tem que gastar, tem que comer, beber, e é 5 vezes mais porque o dólar é $1 cada 5 e pouco. Então não faz muito sentido. Vale lembrar que os Estados Unidos é o país com mais casos de coronavírus no mundo e em segundo lugar está o Brasil. De acordo com o mapa da Universidade Johns Hopkins, que monitora o cenário global da doença, no país liderado por Donald Trump, já morreram 129.904 pessoas até o dia 5 de julho. Na mesma data, o número de óbitos no Brasil era de 64.867. E minha mãe, ela mora numa cidade, na verdade a região inteira é bastante afetada. E ela trabalha numa clínica com pessoas que têm AIDS, né? Então ela tá na idade de risco, também tem 73 anos e ainda está trabalhando, porque lá a aposentadoria é muito difícil, é muito diferente. E mesmo ela trabalhando a vida inteira dela, ela não tem como pegar uma boa aposentadoria, então ela ainda está trabalhando, arriscando na rua, lá, enfrentando todas essas coisas. Se você curtiu a história do Jordan, vale a pena conferir no site da Agência Mural uma matéria feita pelo nosso correspondente do Capão Redondo, o Cleberson Santos. Ele escreveu sobre os professores imigrantes e contou um pouquinho pra gente de onde veio a ideia da pauta com o Jordan. Eu já conheci o projeto do Jordan, o Inglês na Quebrada, né, as aulas que ele dá lá no Jardim Ângela, mas conversar com ele foi muito surpreendente, muito bacana. A ideia era entender por que ele escolheu passar a quarentena aqui no Capão Redondo, né? E aí você junta o que ele conta sobre lá, sobre Nova Jersey e os protestos que rolaram nos Estados Unidos mês passado, e você começa a entender porque lá não é o paraíso assim que vendem pra gente nos filmes, sabe? Bem-vindos à periferia de São Paulo. E claro,
A gente te convida também para conhecer o trampo artístico do Jordan, que no cenário da música é conhecido como Bishop. Ele e a cantora Lena Silva, sua esposa, integram um duo chamado Um Só, com H no final. Por aqui a gente segue em quarentena, desejando que tudo isso passe logo. Este podcast contou com a colaboração de Cleberson Santos. A produção foi da Ana Beatriz Felício e a edição de áudio da Juliana Santana. E o apoio é do Instituto Unibanco. Acesse outros conteúdos sobre a Covid-19 no site da Agência Mural, agenciamural.org.br, e também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Participe enviando o seu áudio para o nosso WhatsApp. Anota aí o número: DDD 11 97591 5260. Por fim, se for realmente necessário sair de casa, use sempre a sua máscara e evite colocar as mãos na boca e no nariz. Até mais!